E aí, gente, tudo jóia? Estamos chegando juntos para mais um episódiozinho do É Sério, e bota sério nisso. O nosso podcast tem por objetivo trazer entendimento, compreensão através da palavra de Deus. Então prepara a tua Bíblia, prepara a tua aguinha para hidratar e vamos juntos conosco nessa. Gente, hoje o assunto é bem legal. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título seria Não Confunda as Estações. Essa mensagem é baseada no texto de Mateus capítulo 8. Então eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, versículo de número 23. E lá diz assim: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. E ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, existem questões na nossa vida que nós não seremos os responsáveis diretos por elas, mas elas virão para as nossas mãos para que nós lidemos com elas. E eu começo dizendo o seguinte: não busque pelo amor de Deus baseado nas circunstâncias. Fazer isso nada mais é do que buscar no lugar errado. O que acontece hoje? As pessoas tentam justificar, tentam atribuir o momento que estão vivendo a algumas justificativas que não condizem com a verdade. Por exemplo, estou passando uma dificuldade, então Deus está me punindo, Deus está me julgando, ou o inimigo se levantou contra a minha vida, enfim. As pessoas elas arregimentam o maior número possível de justificativas. Porém, tem uma coisa: o amor de Deus está acima dessas justificativas. Deus já mostrou o seu amor, Deus já manifestou o seu amor. Em João 3,16 está bem claro: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então nós temos que parar com esse costume errôneo que muitas vezes nós alimentamos. Existem coisas que estarão em nosso caminho, mas que não são nossas, e não são nossa responsabilidade, porém nós teremos de aprender a lidar com elas. Por exemplo, aquela pessoa que diz assim: eu sou fiel, eu vou à igreja, eu faço tudo o que tem que ser feito, e agora a minha família está dando problema, e agora o meu casamento está com problemas, e agora o meu filho está dando problemas. Cuidado, não se engane. Existem questões sim que não são da sua responsabilidade direta, não foram geradas por você, mas que virão para suas mãos para que você resolva. Por exemplo, entenda uma coisa: nesse texto que nós lemos em Mateus 8, Jesus e os discípulos estavam no barco. A pergunta que eu te faço categoricamente: você acha que Jesus era o culpado da tempestade? Jesus havia pecado? Jesus havia falhado? Ou algum dos discípulos para que aquilo viesse contra eles? Aí que está o detalhe: a tempestade antes de Gadara não era falta do amor de Deus por eles ou pecado na vida dos que estavam no barco, mas era uma oposição natural à missão deles, era algo que só eles poderiam enfrentar e só eles poderiam resolver. E é esse tipo de compreensão que falta para as pessoas hoje. As pessoas ficam cobrando, ficam reclamando, ficam questionando, quando deveriam parar e dizer: o que eu posso fazer efetivamente e de prático por essa questão. Reclamar dos problemas não é sinônimo de resolvê-los. Reclamar dos problemas não é a melhor forma para lidar com eles. Quantas vezes você não tem nada a ver com o assunto e ele acaba vindo parar justamente nas suas mãos? Isso acontece para que ele seja resolvido. Porque talvez nas mãos de quem ele estava, porque provavelmente nas mãos de quem originou, é o responsável direto por esse assunto não vai se resolver.
Então talvez você diga, eu estou cansado de resolver o problema para os outros. A questão não é você resolver o problema para os outros, a questão é que você é o resolvedor, você é o solucionador. Então cuidado, tome muito cuidado para que você não acabe tropeçando nas suas palavras. Inclusive eu queria te convidar a avançar um pouquinho até Lucas capítulo 12. Existe uma declaração de Jesus que vai nos ajudar muito. Lucas capítulo 12. E ele, quando fala isso, ele age de forma contundente. Ele começa o versículo dizendo: hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar esse tempo? Nós precisamos discernir os tempos, os momentos. Ao invés de ficarmos lamentando, reclamando, cobrando, discutindo, ficando revoltados, ficando deprimidos, ficando aborrecidos, tristes, nós temos que entender, discernir aquele momento. O que aquele momento vai representar na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. O que a solução daquele problema vai representar no coração, na fé, na mente, na vida daquela pessoa que está, talvez, enfrentando o problema ou que é a responsável direto pelo problema e veio com ele para mim. É só você pensar o seguinte: o que representou na vida de Jairo Jesus ter ressuscitado a filha daquele homem? Ou o que representou na vida da hemorrágica Jesus ter curado ela? Ou então, o que representou na vida de Bartimeu Jesus ter restaurado a visão dele? É muito importante que você entenda isso. Talvez a chance daquela pessoa mudar de vida, talvez a chance daquela pessoa se render a Cristo, talvez a chance de mudança venha a partir da sua decisão de intervir, de assumir o papel de alguém que pode resolver, ser instrumento de Deus naquele momento. Voltando ao texto de Mateus 8, aquela tempestade surge no caminho de Jesus como oposição à missão dele e dos discípulos de irem a Gadara libertar um homem que estava aprisionado. Perambulava pelos sepulcros, andava nu, rebentava correntes. Então esse é o fundamento. Não é por que eu estou vivendo isso, mas é o que eu posso fazer com isso que veio para minha mão. Resolver o problema não é sinônimo de reclamar. As pessoas acreditam que reclamar diante de um problema é sinônimo de você estar envolvido, engajado, resolvendo o problema negativo. Reclamar, cobrar, justificar, nada disso é resolver o problema. O problema é resolvido com ações práticas. E uma atitude prática vem a partir de uma consciência. Eu dou um exemplo bem prático. No dia em que eu estava preparado, estava gravando, transmitindo essa mensagem, a gente teve um problema técnico, não foi possível, no meio da transmissão eu percebi que a transmissão tinha sido perdida, e aí eu me perguntei, o que eu posso fazer, afinal de contas? Surgiu a ideia, gravarei o podcast e subirei o episódio com a mesma mensagem. Ponto. Se eu tivesse ficado me perguntando por quê, ai meu Deus, eu teria ficado no mesmo lugar. E é isso que as pessoas precisam entender. Nós precisamos nos perguntar o que de prático nós podemos fazer e pôr isso em prática. Uma compreensão que esses dias, há alguns dias eu venho batendo em cima e repetindo ela. Nós não somos responsáveis por tudo aquilo que a vida nos apresenta. Nós nem sempre somos responsáveis por aquilo que a vida nos apresenta. Mas nós somos os únicos responsáveis, sempre somos os únicos responsáveis pela forma como nós escolhemos lidar com isso. Ou seja, tem algo diante de você. Talvez não é problema seu, responsabilidade sua, mas escolher o que você vai fazer com isso sempre é. Então busque sabedoria, busque na palavra de Deus a sabedoria. Pergunte para Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Com certeza Deus vai te dar a direção. Basta que você busque nele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ou, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra.
A minha oração é para que o Espírito Santo impulsione, use essa mensagem como uma semente de fé, uma semente de sabedoria no nosso coração, para que a gente possa se posicionar e para que a gente possa tomar atitudes melhores e assim termos resultados mais adequados. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do É Sério e bota sério nisso. Lembrando que em breve teremos mais novidades no próximo episódio. Aguardamos vocês para mais crescimento, aprendizado, sabedoria com a palavra de Deus.